Adequação de sistemas de ancoragem em empreendimentos já existentes. Você sabe como funciona? Se não, fica nesse vídeo que eu vou te contar. Esse é um dos principais problemas encontrados em processos de inspeção. Empreendimentos já entregues que não possuem sistema de ancoragem. O primeiro erro é o risco à vida, porque a gente tem essas ancoragens realizadas naqueles ganchos, que são as esperas rechumbadas, que são deixadas pelas construtoras para as próximas manutenções. Entretanto, existe uma norma vigente desde 2014, que é a 16325, que prevê a instalação de dispositivos metálicos chumbados quimicamente em elementos estruturais. Essa norma prevê uma profundidade mínima para chumbamento desses dispositivos. E aí a gente encontra a primeira incompatibilidade, que são com os projetos estruturais. Alguns elementos estruturais não estão em conformidade com o que está no projeto, quando nos melhores casos nós encontramos projetos estruturais. Esses projetos eles não foram as-builtados para a última versão. O que é o as-built? O as-built é a atualização da última versão definida em obra. Então, se em obra foi especificado que uma viga precisa ter 15 centímetros de espessura, o projeto precisa constar os exatos 15 centímetros. Então, existe uma incompatibilidade, o que faz com que as equipes de instalação de sistema de ancoragem precisem dispor mais tempo para fazer prospecções em campo. E existe ainda um cenário pior, que é quando não existem os projetos estruturais e nós precisamos fazer prospecções e estudos a nível de resistência de concreto para saber o quanto esses elementos aguentam a capacidade solicitada por esses dispositivos. O segundo problema encontrado é a compatibilização com o sistema de impermeabilização, que obviamente já está executado. E para instalar o dispositivo que obrigatoriamente precisa estar chumbado na estrutura de concreto, eu vou precisar atravessar a impermeabilização, o que pode vir a comprometer todo o sistema. Para que você entenda melhor como isso funciona, eu vou te convidar para ir comigo na lousa. Vamos lá? Para que vocês entendam melhor o que eu acabei de explicar, a gente vai vir para a lousa agora para tentar demonstrar para vocês como que isso funciona. Presta atenção. Aqui nesse sistema, a gente tem o telhado sob o trecho de laje, que muitas das vezes não está impermeabilizado. Aqui a gente tem a calha impermeabilizada, estrutura de concreto, cinta de amarração, que também é em concreto, e a alvenaria. O que acontece? Muitas vezes essa alvenaria convencional são blocos de 9 centímetros e as cintas de amarração acabam acompanhando a espessura desse bloco, o que traz para a gente uma seção de viga insuficiente para a instalação de barra. De acordo com a NBR 16325, a gente tem uma exigência de ancoragem mínima em estruturas de concreto, o que faz com que eu não tenha seção suficiente para chumbamento dessas barras na cinta de amarração, o que dá para mim a necessidade de instalar esses pontos nessa região aqui, que é uma região de concreto. Afinal de contas, como eu expliquei para vocês, o ponto de ancoragem ele é um dispositivo chumbado quimicamente que obrigatoriamente precisa ser chumbado num elemento estrutural. Então isso faz com que a gente tenha outros problemas. Se a gente precisa instalar esses pontos nessa face interna, sejam elas nas vigas do telhado ou nas vigas de bordo e laje da estrutura, eu preciso remover a minha telha para acessar esses trechos. E esse trabalho diário de remoção, toda vez que eu for fazer a amarração dessas cordas ou desses cabos na etapa de execução das atividades, me gera uma fragilidade, porque eu posso quebrar uma telha, eu posso ter uma chuva e ter uma infiltração, porque essa laje muitas vezes não está impermeabilizada. Então, para evitar esse tipo de problema, nessas circunstâncias, a gente tenta subir a instalação dos pontos. E quando a gente não tem telhado, a gente tem uma laje sim impermeabilizada, essa impermeabilização, por norma, ela sobe 20 centímetros e ancora, nas vigas, o que inviabiliza também a instalação dos pontos, porque para isso eu precisaria furar a impermeabilização para instalar as barras, o que não é indicado.
Então, qual que é a recomendação ideal? Então, muito bem, nós vimos que existe grande possibilidade da falha do telhado ocasionar algumas manifestações patológicas. Mas aí, como a gente saber qual sistema utilizar? Telhado ou impermeabilização? Fizemos uma pesquisa rápida onde R$100 é o custo estimado de uma estrutura de telhado. Claro que pode variar de região para região, de tipo de telhado que vai se utilizar, mas quando a gente compara com um sistema de impermeabilização com membranas, por exemplo, que é um sistema que traz menos sobrecarga para a estrutura, dá mais facilidade na aplicação e tem um custo muitas vezes menor do que uma manta asfáltica, por exemplo, a gente fala numa ordem de grandeza de R$80 por metro quadrado. Ou seja, comparando o custo de um sistema por outro, a gente vê que a impermeabilização ela traz uma vantagem financeira. Muito bem, outro ponto para a gente analisar é a eficácia de cada sistema. Se uma telha falhar, toda a nossa laje está desprotegida. Agora, com impermeabilização à base de membrana, a gente pode corrigir uma falha pontualmente. Então fica a dica para vocês. Impermeabilização com membranas muitas vezes vai te custar menos e vai te trazer mais eficácia para a estanqueidade da sua laje, que acaba evitando aí as manifestações patológicas que a infiltração ocasiona. E o só não é tão simples quanto a gente imagina todo o processo de preparo de um concreto que vai receber uma camada impermeável. Então não corra risco. Contrate um projetista de impermeabilização, contrate um bom sistema impermeabilizante adequado para cada demanda E fiscaliza. e fiscalize a execução para a gente poder ter sucesso. Se você gostou desse canal, curte aqui, ajuda a gente, porque dá Compartilha, trabalho. ajuda. É muito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.